Bem, nesta videoaula vou mostrar para vocês a análise dimensional e a equação geral da mecânica por meio de um exercício. E temos essa equação e precisamos de dimensioná-la corretamente, determinando os coeficientes x, y e z. Para isso precisamos expressar cada uma dessas grandezas em função das grandezas fundamentais massa, comprimento e tempo. Bem, vamos iniciar o processo. Essa seria a equação. Vamos iniciar com a decomposição da potência, que seria a primeira variável. Todos sabemos que a potência seria a energia dividido pelo tempo. Pela sua vez, energia é igual a força vezes um deslocamento. E também a força corresponde à massa vezes a aceleração. E ainda a aceleração é uma variável que tem grandezas derivadas. Bem, e a aceleração seria simplesmente comprimento dividido o tempo ao quadrado. Bem, aqui teríamos a expressão, a massa. A aceleração seria comprimento por ta menos 2, ou seja, o equivalente a metro sobre segundo ao quadrado, como vocês conhecem. O deslocamento é um comprimento, L, e o tempo, T. Bom, dessa forma fica a potência expressa em função das grandezas fundamentais. Vamos para a próxima expressão. A área seria um comprimento ao quadrado, muito mais simples. A sequência, a velocidade seria o deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, L por t a la menos 1. E por fim, a aceleração, seria esse primeiro termo, deslocamento dividido o tempo ao quadrado, ou seja, L por t a la menos 2, como tínhamos dito anteriormente aqui neste segmento, nesse termo que temos aqui, correspondente à aceleração. Bem, terminamos esse primeiro termo do x. O segundo teríamos o tempo é uma grandeza fundamental, porém o volume não. Vamos para o próximo. Volume seria um comprimento ao cubo. Bem, terminamos o membro esquerdo da expressão e vamos para o membro direito. Pressão, força dividido pela área, a mesma decomposição, a força equivale a massa vezes a aceleração. E já sabemos que a aceleração é o comprimento dividido o tempo ao quadrado, ou seja, L por t a la menos 2. Continuamos, fazemos algumas simplificações. Por exemplo, aqui temos L no numerador e L ao quadrado. Simplificamos, ficaria um L a menos 1 e ele passaria a multiplicar com um expoente negativo no numerador. Bem, temos a pressão, seguimos o volume, já sabemos que é um comprimento ao quadrado. A massa já é uma grandeza fundamental, o tempo também. E se a área já foi expressa aqui como sendo um comprimento ao quadrado, a força também. Bom, se bem que a força, vamos ver agora, já foi dito, porém não foi escrito, vezes deslocamento. Já partimos para a energia, então pela força já comentamos. E finalmente a energia seria m por L ao quadrado por t a la menos 2. Lembrando que se dividimos novamente pelo tempo, corresponderia à potência, e por isso observem aqui que a potência tem dois termos iniciais iguais e um t a la menos 3. Seria a divisão do tempo, da energia, dividir o tempo. Bom, já temos todos os termos expressos em função da massa, comprimento e tempo. E agora vamos a resolver a equação. Reparem que já tudo foi simplificado.
E vamos fazer a última simplificação para reduzir o tamanho dessa expressão. Então temos as variáveis x, y e z e um termo independente. Ou seja, vamos formar um sistema de equações de 3 variáveis e 3 equações. Bem, vamos a terminar essa simplificação. Essa era a equação preliminar. Vamos a reduzir um pouco esses termos. Aqui aproveitei esse exercício para lembrar de algumas propriedades das potências, que é o que vamos aplicar aqui. Potência de igual base, multiplicando, dividindo, etc. Então vamos lá. Massa não tem nada, não tem outro termo que tenha massa, então fica massa. Já o comprimento tem L ao quadrado aqui, esta se simplifica com essa, e ficaria aqui no denominador L e L, ou seja, L, e se passa ao numerador, ficaria como L a menos 2. Vamos ver de imediato como acontece isso. E assim, repetimos essas propriedades. Aqui temos um T a menos 3 com essa propriedade T a menos 1 e T a menos 2, produto de potência de igual base, somamos o exponente, menos 1, menos 2, menos 3. E, pela sua vez, simplificamos com esse. E então, ficaria T a 0, qualquer número a 0 ou 1. Então, não apareceria o tempo nesse termo. Vamos ver se é verdade. E assim fazemos com todos os termos, até chegar a essa expressão. Observem aqui as simplificações que falei. A massa ficou sozinha. E L a menos 2. E o T foi simplificado, ficou a 0, seria 1. Aqui já está em comprimento e tempo, não precisa de simplificar mais. Esse aqui precisa ser reduzido. Primeiro reduzimos aqui. Então vejam bem esse termo independente. Temos massa 1 e massa 4, massa 5. L a menos 1, L a 3. Aí ficaria L ao quadrado, 3 menos 1, 2. E por fim o T, T a 6 e T a menos 2. Potência de igual base, sumamos ou subtraímos os expoentes e fica T a 4. Bem, o último termo, o termo da variável Z. Aqui temos um L a 4, aqui temos 1, 2 seria T a 3 e por isso fica L. Temos L a 4 em cima e L ao cubo embaixo, no denominador. Então, simplificando, teríamos L. E aqui temos um M e outro, seria M ao quadrado, como está no denominador, passa ao numerador com o expoente, o sinal de menos. E por fim, temos T a 5, menos 2, 3, menos 2, 1, passando ao numerador, seria T a menos 1. Bem, já ficaram todas simplificadas, já chegamos ao mínimo da expressão e agora vamos a elaborar o sistema de equações. Bem, qual a sugestão? Bom, como são 3 grandezas, vamos a formar uma equação com base na massa, outra equação com base no comprimento e, por fim, uma equação com base no tempo. O que acontece? As 3 grandezas têm que ter os mesmos expoentes, tanto no membro esquerdo quanto no membro direito. Esse seria o objetivo desse exercício, ou seja, dimensioná-la corretamente, como pedimos no início. Bem, como conseguimos isso? Bem, expressamos todas as grandezas, aplicamos a propriedade de potência e potência, aí teríamos, vamos para a massa, bom, teríamos, se multiplicamos 1, que seria expoente por x, seria x. Aqui não tem mais massa. Aqui vamos ao termo independente, que está elevado a 1. Então ficaria a massa está elevado a 5. Por isso tem um 5 aqui como termo independente. Esse 5 é esse expoente da massa, já no membro direito. E vamos agora para a massa da equação Z. Bom, potência é potência, Z. M elevado a menos 2 elevado a Z seria menos 2Z. Então, para que seja feita essa condição de dimensionamento, o x tem que ser igual a essa expressão. Bem, para formar o sistema de equações,
colocamos na coluna todo o x, y, z e os termos independentes. Então, esse menos 2z passa para o membro esquerdo com sinal positivo e ficaria essa expressão. Fazemos de forma semelhante com o comprimento. Bem, começamos pelo x. Ele é menos 2, então aqui tem menos 2x. Aqui tem L elevado ao cubo, seria 3y positivo, 3, esse y, vamos para o membro direito, L elevado ao quadrado, então teríamos 2, e z, como aqui tem 1, vezes c, seria z, por isso aparece aí no membro direito, 2, e z, porque está elevado a 1 aqui. Então, formamos, ou seja, arrumando essa expressão, teríamos menos 2x mais 3y, porque está no membro esquerdo, mantém o sinal. Esse z, que está no membro direito, passa com menos z para o membro esquerdo e fica o número, o termo independente, 2. Por fim, vamos para o tempo. Bem, no primeiro termo do x não aparece o tempo, então, portanto, seria 0, não colocamos nada. Aqui se aparece tempo, seria 2y, aqui está. Tempo, aqui temos 4, e aqui seria 1, então seria 4, e aqui teríamos menos 1 por z, menos c. Bem, arrumando aqui, passamos o menos c com sinal positivo para a direita, no lugar de x colocamos 0, porque não tem, e as três equações ficariam dessa forma. Bem, agora é um problema já de matemática básica, de resolver o sistema de equações corretamente. Existem diversos métodos para resolver isso, e eu proponho um muito prático e muito fácil. Bem, já conformamos o sistema de equações. Eu vou repetir aqui novamente as equações. A minha proposta seria elaborar uma tabela para organizar corretamente os coeficientes, dessa mesma forma, y, x e z, e os termos independentes, uma coluna com as grandezas, e aqui agora os coeficientes: 1, 0, 2, 5, menos 2, 3, menos 1 e 2, 0, 2 e 1 e 4. Bem, como eu falei, vamos resolver isso. Aqui tem a tabela um pouco reduzida em tamanho para mostrar a planilha. O método que eu proponho para vocês é a regra de Kramer, um método que sempre utilizei. Existem outros, ficam a critério de vocês, e eu achei esse muito mais fácil, muito mais prático, fácil de resolver por meio de uma planilha eletrônica, neste caso o Excel. Simplesmente o que eu fiz, muito simples, se concentram só nestas primeiras colunas agora. Digita tranquilamente aqui as variáveis, ou seja, praticamente repetir aqui a tabela na mesma ordem, massa, comprimento, tempo, o respectivo coeficiente, e reparem que eu destaquei aqui os termos independentes. Bom, a regra de Kramer é muito simples, baseia-se na determinação dos determinantes de cada variável e do termo independente. Bem, como determinar os determinantes de cada variável? Muito simples. Para cada variável, eu substituo os termos independentes no seu lugar. Ou seja, reparem que o termo para o x, que é na primeira coluna, aqui foi substituído pelos valores dos coeficientes independentes. E assim fiz para y. Reparem que depois as outras variáveis e os outros termos mantêm as suas respectivas posições. Ou seja, somente a variável em questão é que é substituída, ou seja, os seus respectivos coeficientes são substituídos pelos termos independentes. E por fim, o determinante total é com base em todos os coeficientes de todas as variáveis da mesma forma que está. Então, o método da regra de Kramer em si que faz? Bom, se o determinante é diferente de zero, o sistema vai ter solução única, ou seja, o determinante total
Esse aqui é diferente de zero, como vem aqui, deu menos 3. Tem solução única. De qualquer forma, se usam outro método, tem que dar o mesmo resultado. Dificilmente que tem um resultado diferente e que não tenha solução por outro método. Se ele... Bem, o determinante é uma função muito simples de utilizar no Excel. Aqui embaixo eu coloquei a expressão aqui desse determinante. Observem que isto que aparece aqui é o que deve ser digitado aqui na célula. Essa aqui, nesta célula onde dá 9, 0, menos 12 e menos 3, que seria o determinante. E muito cuidado, vocês precisam selecionar a matriz. Na verdade, eu formei umas matrizes. Matriz de 3x3. E simplesmente você seleciona, observem aqui o rango, o intervalo de células, desde C8 até E10, e assim por diante. E por fim, a regra de Kramer, como funciona? Bom, dividindo o determinante da variável pelo determinante total, eu consigo estimar ou calcular o valor dessa variável. Então, reparem aqui novamente, eu dividi esse determinante de delta x, que corresponde à variável x, dividi pelo determinante total, e obtive esse valor de menos 3. E assim fiz com y e com z. Então, também o que está escrito aqui é o que vocês devem colocar nessa célula. E bom, depende também da organização das colunas e das linhas que vocês utilizem. Eu sempre deixo uma linha em branco, mas fica a critério de vocês. Bom, pessoal, para verificar, sempre devem verificar tudo o que vocês fazem. Eu venho aqui agora e substituo. Reparem que o que está aqui agora, essa expressão que tem aqui, é o que vocês devem digitar nessas células. Tá? O sea, aqui está para esclarecer simplesmente o que eu fiz aqui. Bem, agora eu vou substituir o valor de x e multiplicando pelo coeficiente e tem que dar, o sea, pelos respectivos. Fiz isso com x, por isso é B3 vezes L9, que é a solução, e assim por diante. C3 por L14, que seria esse valor daqui, e assim por diante. Tem que dar o valor 5, ou seja, o que está no membro esquerdo tem que ser igual ao que está no membro direito. E assim fiz a solução do sistema. E eu teve aqui um resumo com esses valores. E vamos para a parte final. Bem, substituindo os valores de x e y, já temos a solução. É só agora substituir os valores de x, y e z naquela última expressão que a gente obteve e que deu origem precisamente ao sistema de equações. Substituir, aplicar as propriedades das potências e confirmar que realmente as dimensões de massa, comprimento e tempo no membro esquerdo é igual a o que está no membro direito. E efetivamente temos massa elevada a menos 3 e ele elevado a 6. Obviamente que isso não tem muito sentido físico, essa mistura que eu fiz de expressões não daria assim fisicamente, mecanicamente, não daria nada. Simplesmente um treino para as unidades, lembrar das propriedades de potência e que vocês consigam ter uma ferramenta que possibilite o auxílio de analisar dimensionalmente qualquer tipo de expressão, por complexa que seja, em algumas disciplinas, como é o caso de construções rurais, hidrologia, a outra hidráulica, irrigação e drenagem. São disciplinas que utilizam muito os sistemas de unidades e as respectivas transformações. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima vídeo aula.